plena na minha casa. Você vem aqui encher o saco por causa desse seu marido, tá? Que eu nem quero ele pra mim, eu tenho o meu. Tô eu dentro da minha casa, na minha paz. Daí você começa, eu ainda te estendo a mão e você começa a me encher o saco. Amiga, bloque. Sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindos! E aí, gente? A gente tá num formato um pouquinho diferente hoje, porque a gente teve problemas técnicos com a nossa conexão na internet, e gravar no Meets é um pouco mais estável. Então a gente tá gravando no Meets. Tô até vendo se eu tô gravando mesmo. Tá aqui, tá gravando. Ok, estamos gravando, tá aqui, ok. Imagina se a gente fala, né? O melhor do nosso carisma, a gente fala tudo que tinha pra falar, então quando vai ver não foi nada. Pois Não é. bom. Mas hoje foi a minha culpa. Minha internet tá bichada e eu não sei o que que é. Então. Mas acontece. E essas coisas não tem muito como a gente. Sabe o que eu acho que é? É o horário. O horário? Eu acho que você pode deve estar ser. competindo com todas as crianças jogadoras de Roblox. Porque no horário que a gente normalmente grava, É verdade. a É mais gente. tarde. A gente normalmente a gente está competindo com outros adultos, porque é mais tarde, né? Agora a gente teve uma mudança súbita de agenda aí, e a gente conseguiu gravar um pouco mais cedo, e é a primeira vez que a gente está testando esse horário. Eu imagino que você deve estar competindo com a criançada do Roblox pela banda larga. Pessoal jogando Fortnite. Quero injustiça. Pois é, gente. Isso é o universo te aproximando do Felca, do seu irmão perdido. Então, tá vendo? Do meu irmão perdido, meu irmão Felca. Ai, gente, vocês vão me perdoar hoje, eu vou ser bem sincera, gente. Hoje eu tô num mau humor desgraçado, porque eu sofri pequenas inconveniências no trabalho e isso pra mim foi demais. A minha saúde mental Nossa. largou ali. Então, assim, nada aconteceu, tá tudo bem. Se vocês notarem que eu tô nervosa ou que eu tô um pouco desanimada, não tem problema nenhum. Minha vida continua normal, eu continuo amando a Renata, eu continuo amando vocês. É que eu tô num mau humor que ontem, se eu pudesse, ontem eu me divorciava de mim. De tão mal-humorada que eu tava. Eu nunca tive. Nossa, ontem eu ia pintar, ia fazer alguma coisa pra melhorar meu humor, mas eu fiquei tão Mas mal-humorada você que eu não tentou? não, fui dormir, amiga, porque eu não tava me aguentando. Tava difícil ficar do meu lado ontem. Eu não Daí eu te falei, mandei eu vou dormir. mensagem pra te deixar em paz, que eu pensei, ela vai pintar. Pra mim, você tava, tipo, ouvindo uma música lá, que toda Então, Pablo Picasso. daí não, eu tava dormindo com raiva. Sabe quando você tira uma soneca de raiva? Ontem eu tava rage napping, assim, eu tava com eu tava com tanta raiva do mundo e de mim e de tudo que eu só fui dormir. Eu falei, hoje não vai dar, não vai sair gato desse. Mas é melhor, às vezes eu reseto. Assim, eu não tô mal-humorada que nem a Nath, mas eu tô bem doente. Eu tive que ir pro hospital e tal, tem um negócio, assim, e pra mim, tipo, eu parei de beber tem 2 anos, exatamente pra não ficar do jeito que eu tô me sentindo, porque eu não sei se eu peguei uma intoxicação alimentar, eu não sei se é um vírus, eu não sei o que que é, mas pensa numa ressaca ruim multiplicada por 10. É tudo da ressaca, assim, a ânsia, o intestino zoado, você não consegue comer nada, você tem que ficar se hidratando. Então eu tô assim, sabe quando você sente que, tipo, que o universo tá tirando uma com a sua cara? Porque, Sim. tipo, eu tô fazendo a minha parte pra não me sentir mais assim, mas aí eu fico me sentindo Meu assim por conta universo, lembra da ressaca? eu acho que deve ser pra eu não beber nunca mais. Porque faz É, 2 anos, né, às vezes, assim, a casa tem esquecido como era, olha então, aqui, aí vem o lembrete, né. é verdade, é verdade. Então, assim, eu não tô tão irritada quanto a Natália, mas eu não tô no meu estado normal, eu tô meio impactada. Eu tô sofrida. Ui? Aí, tá tremendo tudo agora. Aí. Tá. Ai, meu Deus. Mas mesmo assim, mesmo doente e mal-humorada, a gente vai tentar fazer o melhor nesse vídeo e Sim. eu espero que quem esteja assistindo, se você também tiver de ressaca, se você também tiver mal-humorado, se você também tiver que reclamar da sua vida, tiver, que esse vídeo seja bom pra você, que esse vídeo Sim. faça você se sentir um pouco melhor. Fofocar um pouco com as amigas, né?
Exatamente. E, gente, aproveitando que a gente tá falando de fofocar com as amigas, então já queremos convidar vocês para o nosso próximo happy hour, que vai acontecer na próxima sexta, né? É isso, 6 de né? março, sexta-feira, às 18 horas do Brasil, tem happy hour do Pátria. Então a gente Sim. entra, a gente tem um mocktail, que é um coquetel sem álcool, e a gente tá animada fazendo happy hour falando mal da Sandra do RH. Gente, o tema vai ser esse aqui. Uhul! Você comprou de 2026. Eu comprei um pouco depois de você comentar, da gente conversar, que você falou que você sempre queria ter o livro. Eu falei, nossa, eu também sempre queria ter o livro. Eu fui no mercado, aquele mercado que a gente foi quando você veio aqui, e tava vendendo. Ai, que massa. Então, a gente vai. O que que eu vou fazer? Eu vou ler esse livro de cabo a rabo, eu vou fazer marcações e a gente vai pegar os casos mais interessantes. Amei. Amei. Então, se você tava com saudade, porque tem um monte de gente falando nos comentários e tal, que tava com saudade desses casos, vem que a gente vai se Então é divertir. isso, gente. A gente vai falar mal da Sandra da RH e a gente vai falar sobre recordes mundiais de 2026. Então é coisa atualizada, gente. Exatamente. Aproveitar para Amei. não perder o time, recordes desse ano. Amei. Então vamos lá. E também aproveitando que a gente está aqui batendo um papo, que a gente está reclamando da nossa vida, a gente também quer trazer as reclamações de vocês. Isso. Então, hoje são casos de vocês, gente. Eu confesso que eu decidi fazer esse vídeo pensando, eu preciso fazer uma coisa leve, deixa eu ver as fofocas que os ouvintes mandaram. Só que aí eu comecei a ler, eu pensei, meu Deus, Não há nada leve. não há Ninguém tá nada de leve. leve. Na verdade, a única coisa leve é a gente recebeu uma mensagem falando de placas de Beelzebub, que a gente pediu para vocês, né? Para quem não viu, assista nosso episódio sobre artefatos amaldiçoados, eu vou linkar aqui embaixo. E nesse vídeo a gente pediu para vocês falarem pra gente para quem vocês fariam uma placa de Beelzebub, né? Uma placa de mal olhado e por quê? E aí, como sempre, né, a gente comenta o nosso formulário é anônimo, então a gente não sabe quem mandou. Mas alguém disse: eu certamente mandaria fazer placas de Beelzebub para minhas colegas de trabalho, para minha ex-amiga MEL e para umas pessoas que me deram calote quando eu fui revendedora do Boticário. Ai, gente, revendedora recebe muito calote, gente. Nossa, Eu não gosto de gente caloteira. nossa, não, também não. Fico com muito Eu sou, medo. eu sou aquela pessoa que gosta de pagar as contas antes, sabe? É, eu Tipo, que já também. paga quando cai o salário, que é pra Sim. não se iludir achando que você tem mais dinheiro do que você realmente tem. É, Porque nada então. de bom vem quando a gente se ilude. É, não. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Ela fez pra amiga Mel. Não, então são várias pessoas, ó, para as colegas de trabalho, para a ex-amiga MEL e para umas pessoas que deram calote nela. Isso, eu concordo. Eu acho que essa lista é justa e eu aprovo. Sim. Pode fazer a placa. E essa, tipo, essa é a última coisa engraçada, porque agora eu tô rindo de nervoso. Vamos lá. Eu coloquei eu tentei colocar os piores, tipo, piores no sentido de mais pesados antes e os mais leves deixar pro final, pra gente não terminar muito desesperado, tá? Mas todos são pesados, assim, eu tô falando isso, tipo, não quero desmerecer o sofrimento de ninguém, É. todos Até são porque pesados. a gente já estabeleceu que eu estou sofrendo mais que todo mundo hoje. Sim, não, eu achava que eu tava mal, porque, né, doente, apocalipse e tal, mas quando eu comecei a gravar com a Natália, eu falei, que bom, então eu podia estar Tadinha Mas dela. vamos lá. Mas assim, gente, olha, antes até de eu começar, eu quero dizer que eu sinto muito vocês terem passado por isso, porque eu fiquei muito revoltada por vocês, muito mesmo, e que eu espero que contando essas histórias a gente consiga ajudar vocês de alguma forma e em alguns casos até, tipo, rir um pouco juntos no sentido de rir da desgraça como a gente costuma fazer para se curar de coisas traumáticas, sabe? Sim. Não é todo caso aqui que é pra rir, é que tem alguns que são, né? Então, pros casos que são engraçados, a gente vai rir juntos. Se não Tem for, a gente risada vai. que é de desespero mesmo. Tem É, risada que é tipo, meu Deus do céu, tá tudo errado. é isso. Então, é isso. Tem casos que a gente vai rir juntos e casos que a gente vai se revoltar juntos, porque a revolta compartilhada também edifica o homem. Sim.
Vamos lá, o primeiro, pedido de conselho. Hum. Oi, meninas, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu, assim como todos que acompanham vocês, tenho muito carinho e admiração pelo trabalho e pelo que podemos conhecer de vocês. Enfim, é uma história longa que eu vou resumir ao máximo. Provavelmente meu irmão é um sociopata. Não banalizando a palavra. Ele é alguém muito ruim, desde criança. Foi tentado de tudo. Psicólogo, psiquiatra, igreja, casa de religião, remédio, etc. Nada muda o que ele é. Somos em 4 em casa. Eu, ele, minha mãe e a avó. Quando ele tinha uns 2 ou 3 anos, começamos a notar que ele era uma criança diferente. Era bem ruinzinho com todo mundo, mal educado, desafiava todo mundo, não podia ouvir um não. Mais velho, pegamos facas na mochila dele, que levou para a escola. Ameaçava a todos. Começou a usar drogas, roubava dinheiro, fazia contas e mais contas que tínhamos que pagar. Colocou minha família no buraco. Gastamos em torno de 60 mil reais com internação e pagando as dívidas dele para traficantes e coisas que ele ia comprando por aí. Fora tudo que ele já vendeu, roupas nossas, celulares que ele roubava em casa, notebook, televisão. Ameaça todo mundo, faz uma tortura psicológica o tempo inteiro, quer dinheiro sempre, mesmo não trabalhando. Minha mãe e a avó sempre tentaram ser muito boas com ele, ao contrário de mim, que sou alguns anos mais velho, e sei que ele precisa de disciplina. O problema é que não é só de disciplina que ele precisa. Ele tem um comportamento muito absurdo e conhece muita gente ruim. Então, se ele for questionado sobre qualquer coisa, manda alguém aqui em casa nos ameaçar. Puta que pariu. Ele mesmo é extremamente agressivo e não é por conta da... Ele sempre foi. Aliás, ele é bem maior que eu, que sou um homem trans de 1,60 m de altura, mas já saí no soco com ele algumas vezes para defender minha mãe. Polícia não funciona, já tentamos muitas vezes. Para vocês terem noção, minha mãe já tentou atentar contra a própria vida por conta do jogo psicológico que ele faz com ela. E eu tenho quase 30 anos e nunca consegui ter minha própria vida porque tudo se resume a ele. Dinheiro não temos, pois pagamos todas as dívidas que fizemos, fora que não tenho como deixar minha família sozinha com ele. Então o relacionamento que eu tinha acabou, pois eu planejava sair daqui. Pela segunda vez, perdi a chance de sair de casa. Não sei o que fazer. Temos conversas sérias sobre dar um fim nele, pois é a única saída sem que ele faça alguma coisa contra nós. Imagina você estar nessa posição. Esse foi o resumo do resumo, não consigo colocar em palavras o que ele é, e não sei o que fazer para proteger minha família. Como eu sempre digo, alguma coisa vai acontecer um dia próximo, pois parece inevitável. Só preciso proteger minha mãe e a avó, mas não sei como. Se puderem me dar um conselho, agradeço. Desculpem se ficou muito longo. Não se desculpe, não ficou. Não, meu Deus do céu, sinto muito que você está passando por isso, que sua Nossa, família gente. passa por isso. Eu fiquei revoltada, porque eu lendo isso, pra mim é um parasita na família. É, É um parasita. Assim, eu não vou não me atrevo a diagnosticar, porque não é, a gente não tá aqui pra isso, mas é uma, não tipo, é ético diagnosticar ninguém, não. mas nossa, gente, que situação. É uma estrutura parasitária da família. A minha família já passou por, minha família, a família estendida, amigos, assim, tem algumas histórias de pessoas que também se envolveram com droga, se envolveram com traficante e tudo mais, e foi o que é sempre, né? Roubar da família, destruir a família para sustentar o vício. Mas essas pessoas, algumas saíram. E é muito triste falar isso. Mas eu entendo quando ela fala que elas pensam em dar um fim. Porque não é porque elas não gostam, porque elas não amam, porque elas não. É por não É porque é tolerar. insustentável. É porque você não tolera. É muito difícil. É muito difícil. Nossa, me pegou realmente essa, porque eu realmente não sei o que falar. Não tenho o que falar. Eu não sei se é possível, mas eu acredito que pro problema de abuso de substância, você consegue internar a pessoa como incapaz. Nota da editora. A Lei 13.840/2019 permite a internação involuntária de dependentes químicos sem autorização judicial,
desde que comprovada a impossibilidade de tratamento ambulatorial e com a aprovação de um médico. O pedido pode ser feito por familiares, responsáveis legais ou servidores públicos da saúde, assistência social ou do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. O período máximo de internação é de 90 dias, considerado suficiente para a desintoxicação. A dependência química no Brasil é reconhecida como uma doença crônica que pode afetar a capacidade civil do indivíduo, tornando-o relativamente incapaz, segundo o Código Civil Brasileiro, artigo 4º, 2º. Isso significa que, em certos casos, o dependente pode não ter discernimento pleno para tomar decisões sobre seu tratamento, especialmente em estágios avançados da doença. A gente teve um caso na família em que a gente tentou interditar uma pessoa e, assim, a gente conseguiu chegar no processo em que a assistente social chegou aí na casa 2 vezes para ver como é que a pessoa estava. Se quando a assistente social faz a visita, a pessoa está numa condição em que está claro que a pessoa não tem condição de cuidar dela mesma, essa pessoa é internada compulsoriamente para se recuperar. O problema é que eu acho que existe uma fila. Eu não sei direito de detalhes desse processo, porque eu já morava fora quando isso aconteceu, a gente conversou um pouco e tal, eu não me envolvi tanto diretamente. Mas eu sei que isso é possível em caso de dependência química. Então, às vezes é uma saída, porque pelo menos enquanto ele está internado, vocês estão seguros. E de repente, às vezes ele precisa ficar limpo para perceber. É que realmente a internação compulsória, ela costuma falhar. Eu Até entendo, mas onde eu eles sei. precisam de tempo para ter um respiro, para eles conseguirem ir embora dali. Então, vocês talvez precisem de tempo para ter para ter uma noite de sono boa, para ter uma reunião familiar e para tentar se mudar de onde vocês estão. Porque enquanto ele estiver dentro de casa, ele, pelo que você está falando, e eu estou falando isso sem conhecer essas pessoas, gente, a gente não tem nada de informação dessas Exatamente. pessoas. O formulário é completamente anônimo, gente. Não tem e-mail, não tem WhatsApp, não tem IP, não tem nada. Então não tem como saber, mas pelo que você está falando, ele é um câncer. E enquanto ele estiver no corpo, ele vai matar vocês. Então, e vai saber se isso não é uma coisa que seja possível, inclusive, né? A vida de vocês está em perigo. Então, eu faria também isso, ver uma internação compulsória, retirar ele da casa, mas vocês não podem estar ali quando ele voltar, quando ele sair. Vocês têm que estar bem longe. E isso vai ser muito difícil, principalmente para a mãe. Porque como é que você abandona um filho? Eu não queria. Nossa, uma situação impossível, eu não queria estar na pele dessa mãe, porque para irmão talvez seja mais fácil, sabe? Mas mãe, Mas abandonar e saber que ele vai voltar. Mas se ele comentou que ele já conversou com a avó e com a mãe sobre dar um fim nele, eu acho que já deve ter surgido. Tipo, a mãe já deve estar. Já não aguenta mais. Mas é que tá, entre uma mãe tá muito cansada e não aguenta mais e ela de fato abandonar um filho, é outros 500. Só quem é mãe vai saber entender, porque eu acho que mãe, às vezes, elas ficam de saco cheio. Eu acho que mãe, ela fica de saco cheio da nossa cara, da nossa vida, uma vez por dia, pelo menos. Uma vez por dia. Uma vez por dia, pelo menos, ela fica de saco cheio, ela fala que ela quer sumir dali, entendeu? Mas entre você realmente, em teoria, você dar fim, né? Você dar fim nessa situação, fazer algo radical, em teoria funciona, mas para uma mãe fazer isso na prática é muito difícil. Porque na hora de cortar, o problema não é na hora de cortar, o problema é você conseguir manter. Manter também, né? Então, até porque se ele é de fato um sociopata, se ele é de fato uma pessoa perigosa, ele vai tentar achar vocês, ele vai tentar manipular. Olha, eu tô limpa, eu tô bem, tá tudo certo, eu amo vocês. E eu não acho que vai melhorar, eu acho que vocês vão estar sempre correndo perigo. Enquanto ele estiver perto, vocês vão estar sempre correndo perigo, e perigo de vida. Não é só. Eu entendo que não é fácil e que e não é todo mundo que consegue.
Mas se for viável, seria bom vocês se mudarem para um lugar que ele não consiga achar vocês, para outro bairro, Outro trocar de estado. telefone, trocar de perfil de redes sociais, que nesses casos, eu sei que parece extremo, mas às vezes a gente precisa sumir. Porque não é justo, ele tá, O que eu fico preocupada é com a segurança delas, entendeu? Porque, então, por assim, isso que elas têm que ir pra um lugar que elas é um relacionamento abusivo. E eu tô falando, a gente tá falando que a gente falaria, e inclusive já falou, para ouvintes que estavam em relacionamento abusivos, que foi, Sim. você muda tudo, você foge, você sai, você se garante, se protege de todas as formas. É extremamente injusto que a vítima tenha que fazer isso, é extremamente Sim. injusto que você tenha que mudar a sua vida toda, mas enquanto você está correndo perigo de vida, que nessa situação eu acredito que elas estejam, eles, né, desculpa, o nosso ouvinte é um homem, mas a mãe e a avó, principalmente, eu acredito que estão correndo perigo porque são as mais vulneráveis, por serem mais velhas, por serem mais manipuláveis, né, pelo seu filho. Um filho manipula uma mãe, não tem jeito, não tem Sim. como falar que não. Então, pela maternidade e tudo mais. Então, nossa, gente, me quebrou, assim, eu não sei nem o que dizer direito, mas eu faria isso, eu faria de tudo para que vocês sumissem. Se a gente permite, se você permite que a gente dê um conselho, e a gente sabe que é a fase que a pessoa tá mais vulnerável é quando a pessoa quebra o contrato, né? É, Então, assim, é uma decisão que quando vocês tomarem, não dá pra voltar atrás. não. Não é pra encontrar sozinho, não é pra ver uma última vez no lugar público. A partir do Não é para dar, momento. não é para dar o telefone, para ligar, é para cortar a relação. E é muito difícil, é um processo muito difícil, só que em casos extremos assim, infelizmente, muitas vezes é a única coisa que funciona, porque a pessoa, se fosse só a questão da dependência química, a gente estaria tendo uma conversa muito diferente. É. Mas pelo que você está contando, ele tem alguns problemas de comportamento desde criança, E desde vocês antes. estão em perigo. Se fosse a Sim, dependência química, eu ia falar para vocês, gente, não larga a mão dessa pessoa, vale a pena, todo mundo pode ser salvo. A conversa ser muito diferente, mas uma é, pessoa que é agressiva, que é perigosa, que ameaça vocês e a vida de vocês está em perigo, e eu vou falar agora diretamente, exclusivamente pro ouvinte que mandou isso. É, eu, não é justo com você mesmo que você não tenha uma vida por causa do seu irmão. A mãe, ela sempre vai ter uma conexão com o filho, não interessa o que aconteça. Eu espero que sua mãe consiga quebrar isso, essa conexão para se proteger. Mas se ela não conseguir, é muito importante que, de certa forma, mesmo tentando proteger sua mãe, que você se proteja. sim. Porque é horrível falar isso, mas você sabe, às vezes a gente tem que largar a mão das pessoas porque a gente se ama mais. E a gente É. precisa se amar mais porque só quem pode proteger a gente às vezes é a gente. É. Então, por mais, Você. você merece ser feliz, você merece ter É. uma vida, você merece ter um relacionamento, você merece ter paz, você merece ter uma noite de sono bem dormida, você merece chegar do trabalho e descansar na sua casa, você merece tudo isso. E Você nada merece disso viajar de férias com o seu dinheiro que você ganhou trabalhando sem ter que pagar loucamente, dívida de droga. Então, que não assim, foi você que fez. entendeu? Se você tiver que pagar dívida de droga, seja você que fez, entendeu? Mas Seja a sua, que seja brincadeira. sua. Mas assim, não, gente, eu sinto muito que você está passando por isso, mas eu acho que não vai melhorar se vocês não tomarem uma atitude extrema. E eu sei que a gente deu um conselho absolutamente extremo, mas é porque é uma situação extrema. Ah, E em situações extremas, ou a gente se protege, ou a gente fica vulnerável. sim, E vocês não é merecem isso. ficar vulnerável. Não. Infelizmente, às vezes a gente é colocado em situações em que a gente tem que decidir se a gente se escolhe ou se a gente escolhe o outro, e você tem que se escolher, É, porque você tá convivendo com você o tempo inteiro, sabe? Você é. deve isso pra você mesmo, se escolher às vezes. E sua mãe e sua avó também, elas Sim, merecem tudo isso, elas merecem ter paz. Então eu espero que elas consigam
também quebrar esse vínculo, largar a mão e se mudar, e sumir, e fazer porque outra se coisa. vocês, porque é aquilo, é uma relação parasitária. Se vocês não fizerem nada a respeito, o que vai acontecer é que ele não vai parar enquanto ele não quebrar vocês três. E aí, quando ele quebrar vocês três, ele vai atrás de alguém Outra para ele pessoa fazer a pra mesma quebrar. coisa. Aí pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um outro parente, pode ser um amigo, porque é isso, esse é o padrão de comportamento desse tipo de pessoa. A gente faz casos sobre pessoas assim com Tempo muita todo. frequência. Tipo, não vai parar em vocês. Não tem nada, tipo, não existe, não, vou me sacrificar por ele. Não adianta. O que vai acontecer é que ele vai sugar até não ter mais do que tirar, e depois que ele tirar tudo que ele conseguiu, ele vai pro próximo. E, gente, a gente tá dando conselhos, vamos lembrar que nem eu nem a Renata, a gente tem qualquer qualificação para dar esse tipo de conselho, tá? Exatamente. Nós não Então, somos profissionais da saúde. Não, então se você é advogada, psicóloga, psiquiatra, assistente social, o que quer que Psiquiátricas nós somos. psiquiátricas nós somos. Mas se você é advogada, psiquiatra, psicóloga, assistente social, se você trabalha com a saúde de Reabilitação. com reabilitação em qualquer área que você possa dar um conselho ou que você saiba de um programa, que você saiba de alguma coisa que elas possam recorrer, que o nosso ouvinte possa recorrer, que a mãe, a avó possa. Por favor, gente, deixa nos comentários. Porque realmente eu tô preocupada com a Sim, com a com o segurança ouvinte. dessas pessoas. E ele pediu um conselho, então. A gente tá dando. Ele sabia que a gente não era qualificada, mas de repente tem gente qualificada que tá vendo. Eu sei que a gente tem vários advogados e psicólogos aqui Sim, temos na mesmo. nossa audiência. Então contem pra gente, se vocês puderem contribuir. Eu acredito que a contribuição de vocês vai ser mais valiosa que a nossa, porque vocês vão saber o que Mas vocês estão falando. situações extremas requerem atitudes extremas. Tem que ter. Enquanto tiver no ar, a gente vai levando, não vai levando. Isso não é uma estratégia, tá? Não existe essa estratégia. Ninguém que tem câncer fala, eu vou levando. Não, você tem que arrancar o câncer. Você tem que se tratar, você tem que sair, você não pode deixar se espalhar. Porque se eu vou levando, daqui a pouco, sabe? Então, desculpa qualquer coisa. Eu fiquei meio comovida. Sim, não, Sim, eu também. Bom, a gente espera ter ajudado de alguma forma. E eu tô curiosa para ver o que nossos ouvintes que são qualificados vão ter para acrescentar nos comentários. Eu tô ansiosa mesmo pra ver, porque é uma situação muito difícil mesmo. Vamos para a próxima história, gente. Essa aqui veio como fofoca pra gente. Mas é um caso tenso também. Olá, meninas. Vim contar uma história de stalking que aconteceu comigo na era pré-superexposição da internet. Eu estava na 8ª série no ano de 99, ela coloca, pois idosa. Nosso telefone fixo de casa começou a receber ligações anônimas de alguém com uma voz masculina bem jovem me ameaçando das violências mais absurdas que vocês podem imaginar. As ameaças iam de até morte. Meu Deus. Meus pais, obviamente, começaram a se preocupar muito e até levaram a história para reunião de pais e mestres, quando, para surpresa de todos os pais presentes, outra mãe disse estar passando pela mesma situação. No caso dela, a mãe de uma colega de sala, que chamaremos de Lara, a coisa tomou uma proporção ainda mais séria. O marido, cardíaco, após receber a primeira ligação, sofreu um colapso e estava agora hospitalizado em observação. Gente. Foi combinado entre a mãe da Lara e os meus pais, e por orientação da polícia, que todos instalassem as famosas binas, um dos primeiros dispositivos de identificação de chamada para telefones fixos. Após todas as ligações que recebíamos, anotávamos os números e enviávamos para o investigador. Foram meses absolutamente torturantes. Mesmo sem redes sociais, 99, né, gente? Os stalkers sabiam a minha rotina, onde eu estudava, onde jogava bola, shopping que frequentava. Meu pai me acusou muito de ter facilitado isso de alguma forma. Não sei. Fui impedida de ter uma vida social sem eles presentes. A Lara mudou de escola. Passados alguns meses, talvez uns 4 ou 5, a polícia nos chamou e disse que haviam identificado os infratores.
Era um colega da minha sala e um amigo dele que não frequentava a nossa escola. A coordenação, se prepara pra ficar pistola. Porque eu fiquei. Meu estômago até, tipo, a coordenação da escola implorou para que colocássemos panos quentes. E a mãe do garoto até perseguiu meus pais, dizendo que não podia controlar o que o filho fazia. Então não devia ter tido filho, minha senhora. Se você não consegue controlar, não tenha. Enfim. Há controvérsias, né? Ai. Desculpa, eu me exaltei. No fim das contas, ele foi perdoado por todos ao meu redor e a escola tratava como se nada tivesse acontecido. O pior foi reservado para o dia da nossa formatura de 8ª série, em que me obrigaram a entrar com ele para a primeira dança. Todos os alunos entrariam de braços dados com um par e acharam de bom tom me exibir como meu stalker. Águas passadas, disseram. O cúmulo de desrespeito comigo e da passação de pano para alguém que me privou da liberdade por alguns longos meses em uma das fases escolares mais importantes da minha vida. Gente. Mano, eu achei o que a escola fez barbárico. A gente não sabe quem é, né? Mas assim, eu imagino que a você escola tenha... devia ter sido processada. Sim. A gente não sabe nem de que cidade, nada, mas eu acho, não parece muito ser coisa de cidade pequena? E o Passar cara pano tinha. quente. Ah, não, e o menino. Mas não sei. O menino era filho do prefeito, o filho do Parece, delegado. não parece muito uma coisa assim? Sim, parece isso mesmo. E, sinceramente, essa escola devia ser processada, a coordenação dessa escola devia ter pagado uma indenização para ela. Sim. E devia ter perdido licença para atuar na área. Não sei Sim, se uma eles escola têm assim licença. não tem. Uma escola assim tinha que ser fechada. Olha, eu sinto Tem. muito, de verdade, você ter passado por isso. Pra mim, isso Nossa, é uma gente. forma de agressão. Há uma forma de agressão. Porque É uma eles forma de simplesmente agressão. falaram que o seu senso de segurança, o seu senso de Não significa. privacidade não significa absolutamente nada. Que essa pessoa é mais importante que você. Que ela se formar na 8ª série é mais importante do que você se sentir acolhida, você se sentir segura, você ter privacidade, você ter autoconfiança, você ter. Não, foi uma agressão Não, total. e detalhe, esse pequeno predador infartou uma pessoa. Exato. E ele não parou por aí. Pode ter certeza que esse não porque foi o sabe o único que ele delito. aprendeu com isso? Que não nada tem acontece. consequência, que não tem Que nada consequência. acontece. Que você pode fazer o que você quiser, que nada acontece. Então, parabéns. Parabéns para a escola por ensinar que a impunidade é uma realidade. E daí a gente. É isso que eu fico puto também, porque, tipo, no Brasil a gente fala muito da impunidade. Ah, a impunidade do Brasil, impunidade. Daí fala do STF, do Lula, do pai do Lula, do filho do Lula, e fala e fala do não sei o quê, e daí fala de uns políticos que já morreu, e daí fala da impunidade, da impunidade, da impunidade. Gente, enquanto a impunidade, seu filho tá aí. A impunidade foi aprendida na escola. Exatamente. Nossa. Impunidade foi aprendida na escola. Essa impunidade está em todo lugar. Não enche sua boca para falar da impunidade do país quando esse tipo de coisa acontece no país o tempo inteiro. E você passa pano para as pessoas, e você agride a vítima e passa pano para o predador. Porque esse cara, ele fez muito mais coisa, pode ter certeza. Ele aprendeu que não tem consequência, a gente sempre fala, comportamento ruim escalona, sempre, ele sempre vai piorar, comportamento ruim não para. Ele não para, é impressionante, você começa com um pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daí você vai testando o quão longe você consegue ir, e você nunca vai parar, por si só você nunca vai parar. Sim. Você é parado. Péssimo. Não, é revoltante, olha. Eu processaria a escola. Eu processaria a escola. Mesmo nos dias de hoje. Atrás dos pensamentos intrusos, desculpa. Eu espero que seu pai tenha melhorado, tá? Se não, também tô pistola com ele. Não foi o pai dela. Foi o pai dela da falou... Lara. Não, foi o pai dela, né? Não foi o pai da Lara, que era cardíaco? Não. O pai dela falou que ela provocou de alguma forma o stalking. Ah,
Sim, sim. Eu espero que seu pai tenha melhorado nas opiniões dele, né? Porque. Sim, é isso que eu tô falando, porque senão eu tô pistola com ele também, que ele falou que foi, tipo, por causa dela, que ela teve... Ah, O pai dela acusou ela de ter facilitado isso de alguma forma. não. Péssimo. Eu espero que ele tenha melhorado, porque eu só tô passando um pano pra ele, porque era 99 e a gente sabe que o Brasil nos anos 90 era uma pegada meio bizarra. O mundo era O bem mundo. bizarro, mas realmente Eu foi espero bem que... péssimo. péssimo também. Mas, nossa, que Sinto ódio, que muito. ódio. Sinto muito que você tenha passado por isso. Eu espero que essa pessoa morra. Eu espero que esse pequeno. Não, às vezes a morte é muito rápido. Eu espero que ele tenha tido que ele esteja tendo a vida que ele merece. Eu espero que ele tenha a vida que ele merece. Eu espero que sempre que ele entre no banheiro não tenha papel. E que Eu ele já espero, tenha começado. eu espero que ele tenha hemorroidas bem dolorosas o resto da vida. E que ele nunca ache uma almofada para sentar. Não, que ele. Eu espero que todo dia ele acorde com a sensação de que tem um cílio dentro do olho dele, mas que ele nunca encontre esse cílio. Eu espero que ele ouça aquele zumbido, sabe? Que as pessoas ouvem o dia inteiro, o tempo inteiro, elas ficam doidas, porque elas não conseguem mais fazer nada. Eu espero E eu que. espero que sempre que ele tá comendo espaguete tenha um cabelo. Eu espero que ele tenha o mesmo destino da. Ai, caramba, esqueci o nome dela agora. A, a mulher do Kill Bill. Nossa, faz muito tempo que eu vi que Bill, eu A não lembro. loira. Meu Deus do céu. Ah, a moça sem um olho? Isso. Como que é o nome dela, gente? Nossa, fugiu A completamente. atriz é a Daryl Hannah. A Essa, personagem eu não Daryl lembro. Hannah. Eu espero que ele tenha o mesmo destino da Daryl Hannah no Kill Bill. Que ele perca os dois olhos e fique lutando enquanto uma Black Mamba tá no banheiro com ela. Boa. Bom, vamos Péssimo. péssimo. Vamos para a próxima fofoca. Tá. Boa tarde, meninas. Tava ouvindo o caso da Stalker é que já rolou um spoiler foi o seu último caso Tá. Gente, eu vou colocar esse caso linkado aqui também para quem quiser ver. Aí ela falou, né? Tô ouvindo o caso, que vocês vão ver aqui, não vou dar spoiler, e fiquei apavorada. Pior é que o pavor me trouxe memórias, graças a Já, não tão horripilantes. Vamos ao meu caso. Em 2024, um dia de noite, eu estava em casa com meu marido, meus bichos e meus discos, quando chega uma mensagem no WhatsApp de uma menina que dizia ser a esposa de um amigo que fez faculdade comigo. Ela me perguntava na mensagem por que eu não aceitava ela no meu Instagram, sendo que eu aceitei um fake que o marido dela fez para me stalkear. A história já começa assim. Para Meu começar, você foi muito Deus. bondosa de responder. Pois é. Eu ia largar no Red e falar, gente, eu não sou obrigada, não tô disposta. Você vai conversar com seu marido, meu amor. Eu Não vem tenho. me encher Nossa, o gente, saco. não, imagina. Às vezes eu queria conseguir falar mais com as pessoas que eu gosto e não dá porque o Não dá Instagram me dá tempo. ansiedade, vou fazer com gente mona, enfim. Bom, meninas, eu respondi para ela na maior educação, sendo fofa, porque eu achei mesmo que ela estava confusa e com ciúmes infundado, porque afinal não tinha nada a ver eu e o marido dela. Aí falei que não tinha aceitado, provavelmente porque não conhecia ela e não olhava sempre as solicitações. E que o fake dele deve ter entrado na minha rede de amigos em alguma vez que abriu o Instagram e automaticamente aceitei todo mundo que estava ali. Aí eu faço isso às vezes, que às vezes eu vou numa festa, eu conheço gente, a gente se marca, e aí eu sei que, tipo, são as pessoas da festa e eu aceito. Então é possível. É Mas eu possível. não teria tido esse trabalho, não, de explicar. Cada uma, a pessoa não é minha chefe, não é minha nada. Quem é Se tu? toca, eu aceito quem eu quiser. Enfim. E fica É. quieto antes que eu coma seu marido. É que ela é casada também, pelo jeito. Ela falou que o marido Meu com os marido bichos coma disso. seu marido. Às vezes é um relacionamento aberto. Fica quieto antes que o meu marido coma seu marido. E ela, aí falei que não tinha aceitado, provavelmente porque não conhecia ela e não olhava sempre as solicitações. Aí ela, tá, isso eu já falei, tá. Eu e o marido dela estudamos juntos e as únicas conversas que tivemos depois disso foram sobre concurso e dúvidas de trabalho. Então, até pra ciúme, a parada não tinha fundamento. Ela falou que eu era bonita, vai ver que ela queria me pegar, sei lá. Mas veio chegar do jeito errado. Pois é, eu de fato tava zero guerra.
Ela é mulher, eu super acolhi, mas aprendi que não se acolhe qualquer louca. Nossa, é exatamente isso. Tipo, ela é mulher, a gente quer acolher, mas não é só porque. Tem mulher doida também, gente. Tem mulher que não merece seu acolhimento, não. Exatamente. É o que ela falou. Aprendi que não se acolhe qualquer louca. Aceitei ela. Ela falou que fazia arte. Eu também faço. Ah, gente de humanas, amo. Vamos fazer nossas artes. Elogiei a arte dela e beleza. Achei que tava tudo bem. Ela continuou me mandando mensagem no WhatsApp. Mas sério, meninas, eu não respondo nem minhas amigas com rapidez. Às vezes nem respondo, e não é por não gostar delas, porque as amo. Mas ia responder essa, Mona? Oi? Oi? Olha, vou te contar, mas enfim, ela me mandou algumas mensagens falando de arte e eu não respondi no tempo que ela achou que eu deveria ter respondido. Aí ela me mandou várias mensagens falando que eu era falsa, que eu era horrível, porque ela quis ser legal comigo, mas eu não merecia. E ela Isso. começou a me ameaçar. Gente, tipo, você imagina, eu acho isso muito fascinante, né? A pessoa te aborda na hostilidade, falando que você tá. Por que você não me aceita no Instagram, sendo que meu marido fez um fake pra te stalkear? Gente, eu tava plena na minha casa. Você vem aqui encher o saco por causa desse seu marido, tá? Que eu nem quero ele pra mim, eu tenho o meu. Tô eu dentro da minha casa, na minha paz. Daí você começa, eu ainda te estendo a mão e você começa a me encher o saco. Amiga, bloque. Bloque e fala, ai, você não merece a minha amizade, você é muito falsa. Menina, você não sabe de nada, eu sou falsíssima. Não mereço sua amizade, me deixe em paz, vai pra bem longe de mim, porque eu sou horrível. Mas E calma que piora. sai daqui antes que eu coma seu namorado. Sai daqui antes que meu marido coma seu marido. Saia daqui antes que a gente faça uma grande suruba e não te convide. Sai daqui antes que eu coma seu pai, vire sua madrasta e te coloque de castigo. Sai daqui antes que eu faça um grande surubão com todos eles e você não seja convidado só pra ter fomo. Aí vai ficar Exato. xingando. Exato. Enfim. A coisa escalou muito rápido, sabe? Porque a mina falou, tipo, que ela tentou ser legal com ela. Então, tipo, uma estranha te adiciona no Instagram, você não aceita, ela te xinga porque você não aceitou ela, você aceita, ela puxa assunto, você não responde, ela te xinga falando que ela não deveria ter sido legal com você. Ela quis ser legal comigo, eu tava vivendo muito bem sem saber nem quem ela era. Se saia, gata. Cara, ela começou a falar mal de uma outra amiga nossa da época de faculdade e começou a ameaçar a mim e a nossa amiga nas mensagens. Eu entrei em contato com a nossa amiga, ela falou que queria essa stalker e ele distantes. Pensamos em ir na delegacia, íamos juntas, mas acabamos não indo, com medo de despertar mais a doida. E também porque a stalker tinha uma legião de casos. Ela stalkeou a diretora de um lugar que ele trabalhou, ameaçou a mulher e os filhos dela. Gente. Ela ameaçou outra amiga da faculdade. Ou seja, ela fazia o maior caos na vida de geral que ela cismava. Mas ela nunca tinha ido até as vias de fato com ninguém. Ela falou que ia no meu local de trabalho, mas não acreditei, e realmente não foi. Por fim, bloqueei os dois e fim. Mas vivi boas crises de ansiedade achando que essa louca ia me bater na rua. Logo eu, pisciana, lerda, já dizia minha avó, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pisciana lerda. Mas é isso, meninas. Hoje agradeci mentalmente a ela por ter um caso para contar. Valeu, doida. Feliz do meu caso ter tido um final feliz e estar aqui. Ufa, obrigada pela oportunidade. Tamo junto, beijos. Ai, eu amei. Gente, mas olha que gente louca. Tem gente que eu fiquei indignada. Tem gente que é louca. Sim, porque o que eu acho que essa mina faz? Eu acho que ela deve ficar monitorando o Instagram do cara o dia todo. Aí sempre que ele tem alguma interação em algum perfil, ela cisma com a pessoa. Mas, tipo, ela falou que ela falava do cara de concurso. Às vezes é qualquer interação mesmo. É? Tipo, qualquer interação. Às vezes é tipo, fulano, a diretora do cara, você está... A diretora lésbica, né, casada com uma mulher, com um filho. Fulano, você chegou atrasado. Ah, ela tá falando que Tá ele querendo tá atrasado comer por meu quê? marido. E aí ela Por que ela queria ele no horário?
Será que... Porque é esquisito, né? Porque ela persegue a pessoa e ela meio que quer começar uma amizade. Será que ela Eu gosta de acho que ela garotas? não, eu acho que ela não quer começar uma amizade. Ela só começa a amizade pra manipular a situação pra ela se manter, saber o que tá acontecendo. Sei lá. Gente Doida? Eu não consigo louca. A gente entender. é louca. Para de ser louca! É isso. Esse é um caso que a Márcia Sensitiva tinha que Nossa, atender. gente. Para de ser doida! Esse é o tipo de caso porque ela não se mostrou violenta, né? Pelo Não. menos. Então, esse é o tipo de caso que, como ela não tinha se mostrado violenta, eu acho que eu ia surtar com ela. Eu falar, mano, Mas é você que vai no meu assim, trabalho? Então tá, então vem pras cabeças, porque hoje a gente vai tretar, eu vou riscar a faca. mas é que é aquilo, né? Todo mundo, tipo, muitos casos que a gente faz, não muitos, todos, né? Todos os casos que a gente faz, a pessoa não é violenta até que ela é. Até que ela é verdade, é verdade. Então não tem como saber, né? Vai que a gente nunca sabe quem empurra a pessoa. Não. Mas, nossa, Tipo, não tem sei. casos que eu acho que a gente que tem que empurrar a pessoa, sabe? Tipo, empurrar da escada O abaixo, barranco. do barranco, empurrar no buraco. Olha, Ai, passada, gente. chocada. Empurra a pessoa no buraco. Ai, gente, ó, tudo que eu tô falando é brincadeira, tá, gente? Sim, Sejam sim. sempre, não machuquem ninguém e É se que a gente protejam. sente a dor de vocês, a gente se revolta. É, eu fico revoltada, mas dá Tipo, tô vontade. mexendo com os meus E tem meninos, gente, sabe? Gente, agora vamos para a última fofoca, o último relato do vídeo de hoje. Eu tenho uma história de casamento da minha mãe, que foi praticamente largada no altar antes de conhecer meu pai. Minha mãe tinha 19 anos e estava noiva, mas ele era um moço não muito legal, o que hoje a gente vê como livramento. Ah. Ele não gostava de trabalhar, faltava muito ao trabalho e levava, digamos, uma vida mansa. Mesmo assim, minha mãe e ele iam casar. Eles montaram casa, economizaram dinheiro, compraram tudo, gastaram bastante para o casamento, que seria em um sábado. Na quarta anterior à cerimônia, eles tiveram uma briga feia, porque minha mãe já estava cansada. Ela economizava cada centavo que ganhava no seu trabalho de secretária em um escritório e ele não levava a sério o emprego que tinha. Ele disse no meio da briga que ia sumir no mundo, mas minha mãe não levou a sério. Ele saiu de casa com a roupa do corpo, mas minha mãe pensou que ele estava indo para casa de parentes. No sábado pela manhã, minha mãe foi até o cartório para o casamento civil e ele não apareceu. O casamento na igreja seria à noite. Ela começou a ficar preocupada. Meu avô foi até a casa dos parentes do noivo e eles falaram que ele não estava lá e fazia dias que não o viam. A situação ficou tensa. Começaram a cair na real, que faziam dias que ninguém viu o cara, e ele simplesmente evaporou. Minha mãe até na polícia foi. Ela sofreu muito porque achou que algo tinha acontecido. Obviamente, o casamento não aconteceu e minha mãe achava estranho que só ela estava preocupada. Até que, por pena, quase 4 meses depois, um parente dele avisou que não era mais para ela procurar por ele, porque ele não queria ser encontrado. Minha mãe ficou anos sofrendo sem saber o que aconteceu, sem saber onde ele estava, precisou se desfazer de tudo que tinham comprado para pagar a festa que não aconteceu. Aí ela conheceu meu pai, noivaram, e pelo trauma de ser largada, ela esperou até os últimos dias para comprar até o vestido. Agora que vem o plot. O noivo que fugiu adicionou minha mãe no Facebook há uns 3 anos, quase 30 anos depois do que aconteceu. Eu nunca vi minha mãe tão brava. Ela correspondeu à conversa com ele só para saber o que tinha acontecido. E ele contou que saiu da casa dela, pegou um ônibus e foi andando sem rumo. E acabou saindo do interior do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. E ficou por lá. Disse que ficou na rua um tempo até conseguir um lugar para ficar e se estabelecer. Aí, depois de saber toda a história, minha mãe mandou ele para aquele lugar, me perguntou se poderia processar ele. Eu avisei que pelo tempo transcorrido não ia ter como, e ela soltou a frase: "Meu Deus, então eu vou ter que matar ele". Era brincadeira, Ai, óbvio, mas ela disse amei a que mãe. A mãe tem humor sim, muito patramader, amei. sim, total. Você já apresentou o podcast para sua mãe? Essa, Eu sua acho mãe é que das ela vai gostar. nossas. Mostra os mais levinhos para ela primeiro, A os sua que não mãe é das tem. nossas.
Eu sinto uma essência pátria amada aí também. Ah, Então, era brincadeira, óbvio, né? Mas ela disse que eu não imagino como foi doloroso. Ela não sabia se nossa, ele tinha gente. morrido, ele nunca deu notícias, que anos de terapia não curavam a dor da rejeição que ele causou. Tudo porque ela queria que ele trabalhasse. Fui olhar o Facebook dele e tentei consolá-la dizendo que ele ficou feio. E esse já é um bom castigo. Ai, Mas, coitada, gente, gente. sim, Que na real, dor. se você tem uma treta com a pessoa com quem você vai casar, e essa pessoa some no mundo, mesmo que ele tivesse voltado pro casamento, eu não confiaria nele. Imagina, claro que não. Livramento, livramento. Você conseguiu casar com um homem legal, teve uma filha maravilhosa, pátria amada, e tá ótimo. Sim, você imagina se ela tivesse casado Livramento. com esse homem? Graças a Deus que ele não apareceu, Imagina imagina. que se ela ficar grávida, esse homem sai no mundo, agora ela tá grávida, abandonada, porque tem muito homem que faz isso, né? Fica estressada, Sim, ai meu Deus, a gravidez, daí abandona a mulher grávida, ela tem que, grávida, lidar com toda a vida dela sozinha, sem saber onde estava esse homem. Não, ó, livramento, não, total. livramento, cada um. É aquela história, cada um oferece aquilo que tem. Ele não tinha Não, nada para oferecer, então ele fugiu. E a E vida já é muito difícil quando você tem com quem contar. é, Então, imagina, você vai se colocar nessa doideira que é a vida com uma pessoa que a qualquer momento, quando a situação fica minimamente inconveniente, a pessoa vaza no mundo com a roupa do não, corpo, deixa pelo amor de vazar. Deus. Vai Ai, vai lá, embora. não, ai. Vai embora. Vai com Deus. É igual gente que Enfim, gente, amigo que te trai, marido que te trai. Gente, vai com Deus. É um favor que você me faz, você mostrar quem você é agora. Vai sim, com é isso mesmo. Deus. Entendeu? Bom, Larga. gente, Na dúvida, me E, larga. não, pelo amor, nossa, sabe? Me deixa em Não, não dá paz. não. Eu Bom, gente, espero que adorei. vocês tenham gostado. Nossa, gente, a gente espera ter conseguido ajudar vocês de alguma forma, Ah, porque, nossa, eu adorei saber das histórias, mas eu sinto muito que sim. vocês tenham passado por isso, gente. Sim. A gente tem que É, organizar um benzaço, fazer uma grande benção é coletiva. uma benção coletiva, gente, para apoiadores da Aurelo. No Apoia-se, no YouTube, a gente vai estar vendendo a benção coletiva. Ela será praticada pelo George. O George dará a benção. A Osha, eu posso trazer a Osha para dar benção também. Ou o Então, Mr. Crowley, se você quiser uma benção satanista, temos Mr. Alistair Crowley aqui também. então. Tá Isso dormindo. tudo por apenas R$19,90. É brincadeira, gente. A gente não tá Brincadeira. vendendo indulgências ainda, mas se você puder se inscrever no nosso canal, a gente agradece. Seria muito bom. E muito obrigada, Sim, muito, muito, muito obrigada por confiarem na gente com a sim, história de vocês, né? Porque isso requer muita confiança e requer uma. Realmente requer confiança, requer acreditar que a gente vai fazer um bom trabalho em contar e que a gente vai ser responsável ao contar. Então, muito sim. obrigada pela confiança, muito obrigada pela audiência e até semana que vem.